Shalom, shalom. Paz e graça aos amados e amadas de Cristo. Eu venho refletir convosco a respeito de dois versículos que nós encontramos no livro de Salmos 27. Os versículos 12 e 13. Assim diz a palavra de Deus: Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Estarei orando em nome de Jesus. Pai, fala, Senhor, conosco nesta palavra, porque a sua palavra é espírito e vida. A sua palavra é viva e eficaz. Revela-nos mistérios por detrás da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A começar do versículo 12, há uma revelação aqui que o adorador Davi nos traz. Que existiam vários adversários que procuravam o mal ou destruir o Davi a todo custo. No entanto, o Davi apegava-se em algo muito forte, muito poderoso. Tem a ver com a fé e na palavra de Deus. Onde ele nos revela no versículo 13 que ele haveria de morrer se ele não cresce ou se ele não acreditasse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, em outras palavras, Davi está a querer dizer-nos que se eu não cresce que o Senhor ainda faria grandes coisas na minha vida e que eu ainda continuaria vivo, apesar de vários adversários que se levantaram ou se têm levantado contra mim, eu certamente morreria. Lembro aqui de algo muito tremendo, ensinado por um grande homem de Deus chamado Norvel Ayers, um americano tremendamente usado por Deus. Ele dizia certa vez, ele partilha isso num dos seus livros, que Deus é um pai muito amoroso, mas importa que os seus filhos possam crer na palavra de Deus, tal como está escrito. Porque Deus ele afirma que a minha palavra é viva e eficaz. E afirma que a minha palavra é espírito e vida. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Com isso estamos a querer dizer o quê, em outras palavras? É o seguinte: se tu precisas de cura e não acreditas na palavra de Deus referente à cura, o mais provável é que a cura não venha para ti. Se tu precisas de milagre e não crês na palavra de Deus referente aos milagres, então os milagres provavelmente não acontecerão na sua vida. Portanto, sabemos nós que Deus, por causa do seu propósito e plano, pela sua infinita misericórdia, nos tem alcançado com bênçãos e milagres na nossa vida, mesmo que não tenhamos nos esforçado para tal. Mas convém referenciar que não devemos apenas esperar pela misericórdia de Deus, sendo que Deus deixou disponível ferramentas para que nós possamos fazer o uso. A palavra de Deus, ela está disponível para nós, para que nós possamos nos alimentar delas. Jesus Cristo disse quando esteve no deserto sendo tentado pelo diabo, que olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dando a entender o seguinte, que no dia a dia, espiritualmente, vocês podem ter fome, mas a condição para que a fome possa desaparecer é vocês se alimentarem da minha palavra. Porque a minha palavra, ela em si, é poderosa e eficaz. No entanto, a eficácia da minha palavra está no crer no que está escrito. Esse é um dos grandes problemas que os cristãos têm enfrentado nos dias atuais. Crer na palavra de Deus. Uma coisa é crer em Deus, mas na palavra de Deus. Porque quando chegam tribulações, quando chegam guerras, lutas, muitas vezes, os mesmos cristãos
dão as costas para a palavra de Deus. E o Senhor, é neste exato momento que o Senhor fica à espera que nós possamos agir conforme a palavra. Que não deixemos que venha as aves para virem comer aquela semente que foi plantada através da palavra de Deus. Que nós lemos ou recebemos através de uma pregação de um homem ou de mulher de Deus usada para poder falar conosco. Amados, o Davi não só venceu as batalhas que venceu, porque a palavra diz que ele venceu em todas as batalhas onde ele esteve presente. Mas ele tinha um segredo muito grande. Ele cria que em todas naquelas batalhas, independentemente da força do seu adversário, ele venceria porque contava com o apoio do maior dos maiores, do grande dos grandes, do Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, que é o Deus na qual ele cria. Oh, glórias a Deus! Afinal de contas, as vitórias não vinham apenas para Davi só por vir. Importava que o crente Davi, ele cresce naquele Deus grande que lhe dava as vitórias, ou que posteriormente lhe daria as vitórias mediante as batalhas que ele enfrentaria. Então, no dia a dia também vai para nós a condição para que nós possamos estar em vida, viver e não morrer, é crer que viveremos. É crer que viveremos para ver a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. É frequente as pessoas se encontrarem, por exemplo, na cama de um hospital ou num estágio muito debilitado de saúde, aonde é normal dizer que é de morrer. E assim como se refere àquele homem na qual fiz menção, o Norvel Ayers, se você diz que vai morrer mesmo. Então, quando estiver naquele estágio, naquele estado debilitado, tens que dizer que eu viverei, eu alcançarei, eu conseguirei. É assim como diz a palavra de Deus. É importante que os nossos lábios e o nosso coração estejam em consonância com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa tornar-se eficaz verdadeiramente na nossa vida. Porque a palavra não falha. Quem falha é o homem que devia crer nesta palavra. Porque Deus ele não é falho. Dizer que a palavra ela falhará ou falhou é porque em algum momento alguma coisa nós deixamos de fazer. Obrigado, precioso Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, o que eu e você do outro lado temos que fazer é crer em tudo quanto vem escrito na palavra de Deus. Por vezes fazemos exceções da palavra, ou seja, fazemos uma espécie de divisão daquilo que eu devo crer e aquilo que talvez posso não crer agora ou não há necessidade de crer. Porque parece ser algo tão grande, porque eu preciso que se resolva algo na minha vida com urgência. E achamos que Deus talvez, ou aquela palavra não será tão eficaz para aquilo que nós precisamos naquele momento. É isso que leva algumas pessoas a agirem, conforme tem se dito por aí na gíria popular, ajudar a Deus. Enquanto Deus ele não precisa da ajuda de ninguém. Porque quando Ele estava a criar o mundo, quando Ele formou a mim e a você, Ele não precisou da nossa ajuda, porque nós nem existíamos antes. Glórias a Deus, aleluias. Então, crer na palavra de Deus, citar com a boca a palavra de Deus, é o que o Senhor deseja. E o nosso coração deve estar firme e crendo que verdadeiramente iremos alcançar essa eficácia. Porque bem sabemos que a eficácia ela tem a ver com o resultado final. A eficiência está mais relacionada com o processo. No entanto, a eficácia é com o resultado. Por isso o Senhor usa o termo eficaz. A minha palavra é eficaz. Ou seja, o resultado final é exatamente como está escrito. Se crês que eu agirei, então agirei. Se tiveres fé como um grau de mostarda, dirás para o monte, mova-se, o monte irá se mover. Eu disse para os meus filhos, e se meus filhos crerem, irá acontecer. Nos tempos atuais nós nos deparamos com aqueles dilemas, em que Deus já não age do mesmo jeito como agia no tempo de Elias, no tempo de Moisés.
Mas a palavra de Deus diz que Deus ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O que está a falhar? O que eu percebo na verdade é que a fé que aqueles homens tinham, muitos homens e mulheres de Deus atual não têm. Atualmente não têm. E uma das coisas que acontece com a igreja nos tempos atuais é o fato de a igreja ser influenciada pelo mundo, ao passo que o papel da igreja era ser influenciadora do mundo. Os papéis estão a se inverter. Então, eu percebo que isso entristece muito a Deus. Porque, veja, tu vais andar com o Todo-Poderoso e ser um fracassado. Vais andar com o Todo-Poderoso e desconseguir as coisas que tu precisas ou desejas. O que o mundo vai dizer do Todo-Poderoso? É normal dizer que esse Deus não é tão poderoso assim. Mas enquanto isso, na verdade, é uma calúnia, é uma mentira. O nosso Deus ainda é o mesmo, ontem e hoje eternamente. Eu creio firmemente na palavra de Deus. Eu creio que se tu e eu crermos nesta palavra, tudo aquilo quanto nós desejamos irá acontecer. Se crermos e confessarmos com a nossa boca. Louvado seja o Senhor. O segredo também está no confessar. Glórias a Deus. Que o Senhor possa abençoar-te rica e poderosamente. Que possas meditar na palavra de Deus e que possas viver da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando refiro-me viver da palavra de Deus, é não deixar que as circunstâncias ou influências externas possam estar acima da palavra de Deus na sua vida. Assim veremos a eficácia da palavra, porque ela não falha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.